Nesse belo viaduto, há alguns tendões de aço de alta tensão protegidos em conduítes. Infelizmente, eles estão corroendo. Você consegue adivinhar o impacto disso no viaduto depois de 3 ou 4 meses? Por que isso está acontecendo? Você pode não acreditar, mas os viadutos modernos usam esses tipos de vigas caixão vazias para a construção. Curiosamente, a engenharia inteligente dessas vigas permite o intertravamento macho-fêmea de muitos desses segmentos. Agora, vamos inserir um tendão de aço pelos furos dessas vigas caixão. Suponha que você apertou o cabo. Como os cabos em tensão afetarão a capacidade de carga do viaduto? Para responder a essa pergunta, precisamos entender primeiro como um viaduto transfere peso. O peso de toda a superestrutura, incluindo o veículo, é transferido primeiro para o suporte da ponte, depois para o pilar, de lá para a capa da estaca e, finalmente, para as estacas. Na primeira etapa da construção do viaduto, os engenheiros procuram uma camada de estratos duros. Se todo o peso dos veículos e do viaduto for suportado pelos estratos duros, tal estrutura será superestável. Uma vez que eles encontram os estratos duros, os trabalhadores começam a inserir as barras de reforço e em seguida despejam concreto. Após um período de cura de 14 dias, a fundação de estaca está pronta. Você pode transmitir uma quantidade tremenda de força a essas estacas e os estratos duros fortes garantirão que a estrutura da estaca fique estável. Você pode facilmente adivinhar o que acontecerá com o viaduto se as estacas não atingirem os estratos duros. É por isso que as estacas são super importantes em um viaduto. Todas essas estacas estão conectadas a uma única estrutura de concreto chamada de capa de estaca. Agora a construção dos pilares começa. Os pilares terminam com a construção dessas coberturas de pilares lindamente curvas. Obviamente, para bombear o concreto a essa altura, você precisa de bombas de concreto potentes. É uma visão impressionante ver todos esses pilares bem alinhados e lindos de pé, esperando para convidar seu próximo componente, o herói do projeto, as vigas caixão. As vigas caixão são pré-fabricadas. Bem-vindo ao site de fabricação de vigas caixão. Essa forma inferior e a forma interna são os principais componentes na fabricação da viga. Veja como elas conseguem se mover com a ajuda da energia hidráulica. A estrutura de aço é colocada dentro da forma primeiro. O concreto é despejado e deixado curar. Primeiro, a forma interna é removida. Agora é hora de remover a forma inferior. Você pode ver muitas formas salientes e furos na viga caixão. Por que precisamos delas? Exploraremos em breve. O pórtico de lançamento segmentar, a maior máquina usada neste projeto, é quase um robô com 4 pernas. Sim, essa máquina pode passar para o próximo segmento depois de terminar a montagem de um segmento. É assim que ela faz. Inicialmente, o pórtico de lançamento é apoiado nesses suportes. O pórtico agora inicia o trabalho de elevação e montagem das vigas caixão. A montagem da viga entre um par de pilares está concluída agora. Para fazer a montagem da viga da próxima seção, o pórtico deve atingir esta posição. Para conseguir isso, o pórtico de lançamento tem que fazer o uso de todas as suas 4 pernas. Primeiro, a perna traseira é apoiada na plataforma. Agora, mesmo se você remover a perna traseira do meio, não há problema, o pórtico ainda está estável. Em seguida, a perna traseira do meio é apoiada na plataforma da estrada. Agora, o pórtico de lançamento pode se mover para frente. A perna dianteira é apoiada na próxima tampa do pilar. Agora, a perna traseira do meio se move para frente e é apoiada na frente da plataforma. É hora de mover o suporte para frente e apoiá-lo no próximo pilar. Em seguida, a perna traseira é retraída e todo o pórtico de lançamento é movido para frente novamente. Se você observar a posição do pórtico agora, ela é a mesma que a posição do pórtico logo antes da montagem do segmento anterior. As pernas principais estão no concreto do pórtico e o pórtico está devidamente centralizado. A partir desta posição, o pórtico pode iniciar o novo processo de lançamento e este ciclo é repetido. Agora vamos ver alguns detalhes da montagem da viga caixão. Os trabalhadores aplicam resina epóxi nas faces das vigas.
Você pode ver como as saliências macho e fêmea se encaixam perfeitamente. Após a montagem de um segmento terminal, haverá uma pequena lacuna deixada entre elas. Isso é proposital. Se os engenheiros tivessem planejado completar o segmento perfeitamente com as vigas, não haveria como encaixar a última viga. A pequena lacuna deixada é fechada com barras de reforço e concreto. Os engenheiros agora estão fazendo a operação mais crucial, inserção de fios de tendão de aço super resistentes através dos furos das vigas caixão. Eles estão até mesmo apertando os fios. Nesta fase, mesmo que o guindaste de pórtico remova o suporte, o segmento estará forte e estável. O segmento pode suportar até mesmo o peso de pelo menos 20 carros. Aqui está a grande questão. Os tendões de aço que os trabalhadores inseriram e apertaram são apenas para unir as vigas caixão? Mesmo que os trabalhadores não tivessem inserido os fios de tendão, as vigas estariam estáveis. Contudo, após alguns meses de operação, rachaduras começarão a partir da parte inferior das vigas e finalmente levarão a uma tragédia. Bem-vindo à brilhante engenharia de pós-tensionamento de concreto. Aqui estão os viadutos de concreto que fizemos. Vamos adicionar essas tampas de extremidade e também inserir vergalhões dentro delas. Em uma das vigas, estou apertando as barras de aço e mantendo-as em tensão extrema. A outra viga tem barras de aço, mas não está sob tensão alguma. Agora vamos testar a capacidade de carga desses dois viadutos com a ajuda de um carro. Esta é a viga sem pós-tensionamento. Conforme o carro transfere certa quantidade de peso, ela sofreu uma falha repentina. A viga com os vergalhões apertados é capaz de suportar mais peso. Ela também falhou, mas desta vez a falha foi mais gradual, com maior capacidade de carga. Essa é a vantagem do concreto pós-tensionado. Quando você mantém os tendões de aço em tensão e quando eles não podem voltar ao seu comprimento original, o concreto é comprimido. Qual é a vantagem disso? Quando o segmento de concreto é apoiado em suas duas extremidades, o segmento se curva como mostrado. Devido a isso, a parte inferior do segmento estará em tensão e a parte superior estará em compressão. O concreto é bom em compressão e ruim em tensão. Isso significa que a seção inferior, que sofre tensão de tração, desenvolverá facilmente rachaduras. A solução para isso é manter todo o bloco de concreto em boa compressão bem antes que a estrutura da ponte termine. Nesse caso, a tensão de tração pode ser produzida na região inferior devido à carga presencial, mas muito menor do que no caso anterior. Dessa forma, os engenheiros garantem que a ponte durará décadas sem desenvolver rachaduras. Esses poderosos macacos hidráulicos fazem o difícil trabalho de tensionar os tendões de aço. O fluido de alta pressão move o pistão e os cabos são apertados. Você pode ver que, após tensionar o cabo, os trabalhadores liberam a pressão, removem a máquina e cortam o fio extra. Então, por que esses cabos que estão em alta tensão não se contraem e voltam ao seu comprimento original? Para entender isso logicamente, imprimimos em 3D um modelo simplificado do macaco hidráulico e de todo o mecanismo de pós-tensionamento. Você não vai acreditar, essas cunhas simplesmente fazem o trabalho complicado de manter os cabos tensionados no lugar, mesmo depois que o macaco hidráulico é removido. A engenharia inteligente das cunhas garante que o cabo possa ser esticado para fora, mas uma vez esticado para fora, ele não irá para dentro, mesmo se você remover todos os outros acessórios. É assim que funciona. Uma coisa que devemos ter em mente é que as cunhas não estão fortemente conectadas com os fios do tendão. O que acontecerá se o bloco ao redor das cunhas se mover assim? O bloco fechará as lacunas nas cunhas, e as cunhas formarão uma forte conexão com o fio do tendão. Obviamente, o cabo será esticado para a direita. Agora, o que dizer dessa situação? Aqui, alguém está puxando o cabo da direita.
Aqui, as cunhas não formarão nenhuma conexão forte com o tendão, e o fio do tendão se esticará para a direita livremente. Tenha esses dois conceitos complicados em mente. Vamos explorar a engenharia inteligente do pós-tensionamento. Quando o macaco se move da esquerda para a direita, as cunhas externas são apertadas e o cabo se move da esquerda para a direita. Ele está passando por uma operação de tensão. As cunhas internas não podem bloquear esse movimento do cabo, pois essas cunhas não estão ficando apertadas com o cabo. Após atingir tensão suficiente no cabo, os engenheiros liberam a pressão no pistão. Aqui, obviamente, o cabo quer se retirar para dentro. No entanto, assim que ele se move um pouco, as cunhas internas ficarão apertadas com o cabo e o movimento posterior do cabo será interrompido. Em suma, essas cunhas garantirão que os cabos permaneçam em tensão para sempre. Que façanha inteligente da engenharia em manter os cabos sempre em tensão. Simplicidade no seu melhor. Agora você pode remover os acessórios e cortar o cabo daqui. O cabo dentro do viaduto permanecerá em tensão. Na realidade, um macaco hidráulico é capaz de esticar mais de uma dúzia de tendões de uma só vez. Tínhamos planejado esticar 3 cabos inicialmente. Como nossos componentes de plástico não eram capazes de suportar essa carga, nos contentamos com um único esticamento de cabo. É notável como apenas alguns cabos de aço de alta tensão podem aumentar drasticamente a resistência de um viaduto de concreto. A estrutura que conecta o solo e a plataforma do viaduto é chamada de abutment, ou elementos de sustentação. O ângulo do abutment é crucial para a entrada suave de veículos no viaduto. Os abutments são preenchidos com solo. Agora os veículos podem desfrutar de um passeio suave sobre os viadutos. Já se perguntou como os engenheiros criam esses projetos de intercâmbio inteligentes e complicados? Vamos agora dar uma olhada rápida nos conceitos básicos dos projetos de intercâmbio. O projeto de cruzamento de 3 vias é comumente usado quando uma estrada termina em outra estrada, facilitando os movimentos para dentro e para fora de uma rota de passagem. Este projeto minimiza o uso de terra e os custos de construção. E, mais importante, minimiza a necessidade de entrelaçamento de faixas. É comumente encontrado nas extremidades de vias expressas ou como uma transição. O cruzamento de trevo pode ser a mais bela inovação da engenharia civil. Este design, que se assemelha a uma folha de trevo, é usado quando 2 rodovias se cruzam. O design permite movimentos de fluxo livre sem a necessidade de semáforos. Em um design de trevo, qualquer um pode se mover para qualquer estrada sem problemas. Basta observar essas animações de linha para entender como este design consegue isso. Contudo, o design de trevo requer uma quantidade significativa de espaço. Este design também causa problemas de tesselagem conforme os veículos entram e saem dos loops. O cruzamento em forma de diamante é uma solução popular quando uma rodovia cruza uma estrada secundária. Seu design consiste em 4 rampas formando um formato de diamante, daí o nome. Esse tipo de cruzamento é eficiente em áreas de volume de tráfego moderado, oferecendo acesso fácil e direto entre as estradas com uso mínimo de solo. Ele suporta altos volumes de tráfego e velocidades, mas pode ser limitado por semáforos que podem causar atrasos durante os horários de pico. Uma modificação do trevo completo, o cruzamento de trevo parcial, elimina alguns dos laços para reduzir os requisitos de espaço. A vantagem mais importante é que ele minimiza os problemas de tesselagem encontrados em designs tradicionais de trevo. Esse tipo de cruzamento combina as características de um cruzamento de trevo e de forma de diamante. Os cruzamentos Parklow são particularmente eficazes no tráfego suburbano. Os engenheiros rejuntam os cabos de pós-tensionamento ou apenas os mantêm dentro de um conduíte. No primeiro caso, os cabos de pós-tensionamento são unidos à argamassa. No segundo caso, eles não são unidos. No caso de pós-tensionamento não unido, deve-se adicionar graxa ao conduíte para evitar corrosão. O pós-tensionamento unido produz maior resistência à corrosão. Contudo, o pós-tensionamento unido precisa de mais cabos para atingir o mesmo nível de compressão que o método não unido. Você pode ter notado esses tipos de lacunas e arranjos estranhos em viadutos.
Se você se aprofundar nos detalhes, ficará surpreso com as complexidades da engenharia. Essas são juntas de expansão. Na engenharia civil, é prática comum deixar uma lacuna em estruturas de concreto longas. Os materiais se expandem ou contraem durante mudanças de temperatura e essas lacunas permitem esse movimento. Se você restringir muito a estrutura, ela rachará durante as mudanças de temperatura. Contudo, não podemos simplesmente deixar uma lacuna na estrada. As juntas de expansão permitem o movimento da plataforma da estrada e, ao mesmo tempo, evitam lacunas. Este membro verde é o suporte principal da junta de expansão. Curiosamente, este membro não é fixado à estrada, ele apenas flutua em 2 mancais. Isso significa que este membro de suporte não bloqueará o movimento das plataformas da estrada de forma alguma. As caixas de suporte da junta de expansão são livres para deslizar ao longo do membro verde. A parte que você vê no viaduto é uma coleção de lamelas com tiras de borracha entre elas. Agora você pode observar esta animação e entender todo o funcionamento das juntas de expansão. Vamos observar o funcionamento da junta de expansão mais uma vez, desta vez da perspectiva de um pedestre. Isso também significa que o tabuleiro da estrada deve estar apoiado em rolamentos. Graças a esses rolamentos e juntas de expansão, os viadutos podem acomodar mudanças na temperatura ambiente. O viaduto que discutimos até agora é conhecido como viaduto de concreto, que é a escolha mais popular. Contudo, se você verificar o viaduto em San Antonio, no Texas, poderá ver muitas vigas de aço por baixo. Esses são viadutos de estrutura de aço. Os detalhes dos viadutos de estrutura de aço estão ilustrados neste visual. Eles são usados principalmente quando a situação exige um período de construção mais curto. Eles são mais leves e mais fortes em comparação aos viadutos de concreto. A principal deficiência dos viadutos de aço é que eles são mais caros em comparação aos viadutos de concreto. Espero que tenham gostado deste vídeo. Por favor, antes de sair, não esqueçam de apoiar meu canal no Patreon.